Olá! Está no ar o Justiça em Questão. E a tecnologia está em pauta. A virtualização de processos que ainda tramitam em meio físico avança no Tribunal Mineiro. E você vai ver também. Arquivo do TJMG com documentos históricos receberá tratamento especial para conservação das peças. A conciliação em destaque para a solução de demandas. Teremos uma entrevista para explicar os direitos que amparam os voluntários dos testes de vacinas. Então, fique com a gente. O Justiça em Questão começa agora. Virtualizar todo o acervo de feitos físicos, cíveis e criminais em tramitação na Justiça Estadual Mineira é uma das ambiciosas metas estabelecidas pela atual gestão do TJMG. O projeto está entre as 15 iniciativas estratégicas que integram o PROJEF, Programa Justiça Eficiente, lançado ainda nos primeiros dias da gestão do presidente Gilson Soares Lemes, com o objetivo de dar mais celeridade à tramitação dos processos. Digitaliza, faz a indexação e finalmente insere todas as peças processuais no sistema PJE. Essa sequência define a virtualização de processos, permitindo que todas as informações que estavam no papel, distribuídas em um calhamaço de folhas e só acessíveis mediante a uma visita na Secretaria da Vara Judicial ou ao cartório da Câmara, possam ser acessadas remotamente com um clique. A meta da atual gestão é virtualizar aproximadamente 2 milhões de processos em um período de 2 anos, o que poderá ser prorrogado. O desembargador superintendente administrativo adjunto do TJMG avalia que, embora grandiosa, a missão tem tudo para ser cumprida. Nós estamos convictos de que com essa mão de obra, com a tecnologia e com essa colaboração de outras entidades públicas e privadas, nós vamos conseguir virtualizar esses 2 milhões de processos cíveis e ainda colocar o PJE expandido, o PJE criminal expandido para todas as comarcas de Minas Gerais. A virtualização é sistematizada por varas e tipos de processos. Inicialmente foram incluídos os processos das varas regionais do Barreiro e, em um segundo momento, considerando sua relevância social, os processos das varas de família que tramitam aqui na capital. Aqui no fórum foi montada uma central de virtualização que ocupa 80% do total do andar térreo, com mais de 270 postos de trabalho. O juiz diretor do foro da capital, Cristiano Lucas Generoso, avalia a importância da virtualização e destaca o retorno que vem recebendo de quem realmente mais precisa do processo virtual e em perfeito andamento, podendo acessá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está possibilitando já de imediato, a gente vê que a virtualização está possibilitando um acompanhamento mais de perto por parte da própria parte e dos advogados e uma interação da parte com o advogado a respeito do seu processo. Além do investimento em tecnologia e em mão de obra qualificada, o TJMG assinou um termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que visa a digitalização de todos os processos físicos que ainda tramitam na capital. Para as comarcas do interior, a recomendação é a mesma. Em Barbacena, por exemplo, foi celebrado um acordo de cooperação com a Prefeitura, que cedeu servidores e equipamentos para que aconteça inicialmente a digitalização de 14 mil processos relativos à execução fiscal. O pessoal da Prefeitura digitaliza e o pessoal da Secretaria virtualiza, ou seja, eles digitalizam e nós virtualizamos. Só para ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 25 mil processos processos físicos que podem ser virtualizados. Na verdade, todos os que militam no judiciário querem efetivamente que os processos físicos sejam transformados em eletrônicos, porque isso irá facilitar o acesso dos advogados, partes, etc.,
e para o Judiciário, uma prestação jurisdicional, repito, mais efetiva, mais rápida, mais dinâmica e mais moderna. E falando em processos físicos, o Arquivo Permanente do TJMG, que guarda documentos históricos, vai receber manutenção especial. Uma parceria vai preparar mulheres em cumprimento de pena para cuidar desse acervo. A Unidade de Arquivo Permanente, COARP, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, funciona desde julho de 2016. Atualmente, localizado no bairro Cincão, em Contagem, armazena e preserva milhares de documentos institucionais das comarcas mineiras e de segunda instância. Todos os documentos produzidos pelo Tribunal de Justiça até 1950 são considerados de guarda permanente e, portanto, históricos. O público de várias partes do Brasil pode ter acesso a eles. Por isso, a importância da higienização desses documentos, que é feita manualmente pela equipe do Arquivo Permanente e que agora vai contar com a ajuda das recuperandas da PAC feminina da Gameleira. Elas vão ser treinadas, terão um dia de treinamento, serão certificadas pelo treinamento. Nós iremos levar os documentos em transporte institucional com a listagem do que está sendo transportado e eles retornarão com a listagem fazendo um batimento de item a item. É um trabalho minucioso, precisa de ter calma, paciência, precisa de ter atenção, detectar se tem algum agente infectante ali, algum agente biológico, o que está contaminando aquele documento, retirar os resíduos, grampo, durex. É um trabalho detalhista, bem detalhista e bonito, porque vai manter a nossa história viva. Essa parceria, além de dar visibilidade ao importante trabalho desenvolvido pela equipe do Arquivo Permanente, humaniza o cumprimento da pena das recuperandas, uma vez que permite a remissão e a capacitação profissional. Essa parceria, ela atende tanto uma demanda da instituição do Tribunal de Justiça, que a gente precisa de mão de obra qualificada para poder tratar um volume muito grande de documentos, aqui do Arquivo Permanente, e também a gente entende que é um ganho para as próprias recuperandas a partir do momento que a gente possibilita para elas uma qualificação que vai auxiliá-las na reinserção social e elas ainda têm o ganho da possibilidade da remissão de pena pelos dias trabalhados. A cada 3 dias de trabalho, elas têm redução de 1 dia da pena. Ana Carita Pinheiro de Araújo é uma das 17 recuperandas da APAC selecionadas para o projeto. A expectativa dela em conhecer algo novo é grande. Eu não sabia dessa existência desses papéis, de antiguidades, Então, isso daí está servindo para mim como um aprendizado de vida. Nem sei te dizer, nem sei te explicar, está sendo ótimo, maravilhoso. Oportunidade única, Que tem que agarrar com unhas e dentes. Até outubro de 2020, o Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tinha reunido 26.507 caixas de documentos históricos, higienizado 91.640 processos e digitalizado 192.424 laudas. O Arquivo Permanente ele tem valor que a gente chama de secundário. E são os documentos que a instituição entende que podem contribuir para a pesquisa científica, para a lembrança da história. Então a gente mantém a história do tribunal viva e a gente consegue trabalhar melhor com o desenvolvimento de pesquisas que vão poder nos subsidiar a melhorar nossos processos de trabalho, nossos instrumentos. Nós ainda estamos recolhendo esse acervo em Minas Gerais, um acervo inédito. A gente estima que nós tenhamos processo do corte cronológico, ou seja, aqueles produzidos até 1950, em cerca de 150 comarcas de Minas. Hoje nós já recolhemos de 87, então nós temos que recolher o restante e ainda tem o residual, que eventualmente ele acaba surgindo em todas as comarcas também. Então não tem um prazo assim definido, um prazo certo. A gente espera que seja uma parceria, que ela seja perene e ela possa render muitos frutos ainda. Qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, pode solicitar acesso à informação que está aqui no tribunal, registrada nos documentos permanentes, a partir do envio de um e-mail, que é coarpe@tjmg.jus.br e solicitar o acesso a alguma informação. Quer saber de algum inventário, tem algum nome de pessoa, alguma comarca que tem interesse, alguma linha de pesquisa, envia esse documento e ela pode vir ao Arquivo Permanente ou receber a imagem digitalizada dos documentos.
No quadro Seu Direito, magistrados e especialistas respondem dúvidas enviadas por vocês. Vitor Manuel dos Santos pergunta o que deve fazer para entrar com um pedido de pensão alimentícia. Quem traz a resposta é Adriana Paulino, juíza diretora do Foro da Comarca de Eloy Mendes, interior de Minas. Olá, Vitor Manuel. Vou tentar responder sua pergunta sobre pedido de alimentos em juízo. Há 3 formas básicas para isso. A primeira é por meio dos alimentos gravídicos em favor do nascituro durante o período de gestação da mãe. Nesse caso, é necessário uma prova do relacionamento amoroso entre ela e o possível pai. Havendo o nascimento da criança, automaticamente esses alimentos são revertidos em favor do bebê. A segunda forma são os alimentos por meio da lei especial. Para essa ação, é necessária a prova pré-constituída do vínculo de filiação paterna. Normalmente se dá por meio da certidão de nascimento, onde consta o nome do pai da criança. A terceira forma é exatamente aquela em que não há essa prova prévia do vínculo biológico com o pai. Então, entra-se com ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Nesse caso, após a citação do possível pai, ou ele pode reconhecer espontaneamente a paternidade, ou então ser feito um exame de DNA em que, comprovada a paternidade, são fixados os alimentos em favor da criança. No próximo bloco, as mais recentes informações do Judiciário Mineiro. Voltamos já. O Justiça em Questão está de volta. A 15ª Semana Nacional da Conciliação está chegando e o TJMG se prepara para atender as demandas, observando todas as exigências desse período. Mesas cheias, corredores movimentados e aquele caloroso aperto de mão para selar o acordo entre as partes. Por enquanto, esses episódios não poderão ser presenciados devido às regras de distanciamento social. Entretanto, o TJMG continua investindo nas audiências de conciliação como forma mais rápida e pacífica para solucionar os conflitos. Vai acontecer com todas as cautelas possíveis. É semipresencial. Daqui de Belo Horizonte ou de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode-se fazer uma audiência virtual, sem a presença na própria comarca. A 15ª edição da Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Poder Judiciário entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, traz como novidade o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de forma virtual, permitindo às partes, advogados e conciliadores se conectarem remotamente para solucionar os conflitos. O objetivo é atender as comarcas que não têm Sejusc e aquelas que possuem, mas que estão com poucos equipamentos e conciliadores. Porque é uma necessidade e mesmo terminando esse período pandêmico, veio para ficar. Porque o que nós temos notado é que até mesmo a conciliação física às vezes inibe. Mas comarca pequena, a pessoa se sente constrangida de ir ao fórum, é observada de ir ao fórum. A partir do Sejusc virtual não tem essa, você pode fazer do seu próprio escritório, da própria casa sua. Então é uma ferramenta de grande utilidade nessa nova cultura, nessa nova proposta de conciliação e mediação. Para auxiliar nas audiências, o TJMG conta com o apoio de mediadores, conciliadores e câmaras privadas de mediação atuando de forma voluntária. Para se inscrever, é necessário ter concluído o curso de capacitação oferecido pelo TJMG por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes ou por instituições de ensino reconhecidas pelo Tribunal a formar conciliadores e mediadores judiciais. O Samuel atua há 4 anos como conciliador voluntário na comarca de Divinópolis e já vê vantagem na audiência remota. Eu entendo que muitas vezes as conciliações elas são mais efetivas de modo virtual
porque nós conseguimos entrar dentro das empresas e ir diretamente nas pessoas que resolvem os conflitos de fato. Porque muitas vezes, em algumas comarcas, eles trazem para a gente um preposto que não tem reais poderes para negociar. E com o Sejusc Virtual a gente traz essa efetividade em muitos casos. Para o mutirão deste ano, 117 pessoas se inscreveram. Desse total, 67 atenderam aos requisitos. Também se inscreveram 5 câmaras privadas de mediação, todas aptas a atuarem. A Maria Luísa é mediadora voluntária desde 2019 e está motivada com a atuação remota. Essa nova ferramenta é uma ferramenta muito valiosa e que merece muitos aplausos, porque, além de desafogar o judiciário, ela vai ajudar milhares de pessoas. Todos aqueles que se disponibilizarem, que quiserem recorrer a uma mediação, a uma coisa mais simples, fora de um processo judicial, menos oneroso, que dure menos tempo e que seja mais interessante às partes, que cheguem a um acordo por elas mesmas. É uma ferramenta fantástica que não deve ser dispensada por ninguém. As inscrições para ser um mediador ou conciliador voluntário podem ser feitas durante todo o ano no site do TJMG ou no site do Conselho Nacional de Justiça. Veja agora as notícias do Judiciário Mineiro. A Justiça Mineira firmou uma parceria com a empresa de tecnologia norte-americana Cisco Systems para a utilização do sistema de teleconferências Cisco Webex. A plataforma vem sendo utilizada pelo TJMG desde o início da pandemia de Covid-19. Desde então, os atos processuais são realizados de forma remota, sem interrupção dos trabalhos. Até a parceria entre o Judiciário Mineiro e a empresa norte-americana, o Cisco era utilizado graças a uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O novo acordo, que não tem ônus para o tribunal, foi estabelecido em caráter emergencial. O convênio deve vigorar até o encerramento de um processo licitatório para a contratação desse tipo de serviço. O presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, proferiu palestra no 6º curso de formação inicial para os novos defensores públicos, aprovados no concurso de provas e títulos para o ingresso na carreira da Defensoria Pública de Minas Gerais. Aos 28 defensores empossados, o presidente destacou a importância da assistência jurídica a quem busca o judiciário. Ressaltou ainda a necessidade de união entre tribunal e defensoria para a garantia dos direitos da população. Então, eu parabenizo ao Dr. Gério pela convocação desses primeiros classificados e vamos, então, poder ter essa conversa agora mais informal com eles, levar uma palavra de apoio, uma palavra amiga, no sentido de que o Poder Judiciário é um parceiro da Defensoria Pública. Estamos juntos. E o nosso objetivo é verdadeiramente levar a justiça aos mais necessitados. O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares, agradeceu o empenho do presidente do TJMG em falar pessoalmente com os novos defensores públicos e destacou a constante busca de ambas as instituições para solucionar as demandas do cidadão. O presidente Gilson já vem mostrando essa evolução do Poder Judiciário, trazendo, sobretudo, tecnologias, acesso aos processos, acesso às audiências de forma tecnológica, o que traz que com 28 novos defensores a gente possa fazer muito mais e atender muito mais a população mineira. Então essa parceria e, sobretudo, a presença hoje do presidente aqui só engrandece a Defensoria Pública, só aumenta o nosso potencial de atender a população mineira. O Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, apresentou ao chefe do Judiciário Mineiro, desembargador Gilson Soares Lemes, o novo módulo Receitas e Despesas dos Interinos dos Serviços Notatoriais e de Registro do Estado de Minas Gerais. O preenchimento das receitas e despesas ficou mais completo e mais simples, o que facilitará a prestação de contas e a fiscalização. A plataforma será disponibilizada para os usuários ainda no mês de novembro. No próximo bloco, teste de vacinas em humanos precisa trazer informações aos voluntários sobre os riscos do experimento e os direitos dos participantes.
O Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A pandemia da Covid-19 colocou em debate a eficácia das vacinas e a necessidade dos testes antes da distribuição do medicamento. E os testes em voluntários precisam seguir algumas regras. Eu conversei com o especialista em bioética e biodireito, José Roberto Moreira Filho. Acompanhe. Eu começo perguntando se a pessoa que se voluntaria para testes científicos, se ela corre riscos ou se na fase dos testes já se tem uma certa segurança. Primeiramente, antes de você entrar com uma pesquisa clínica, você faz um teste laboratorial e também em algumas pesquisas se fazem testes em animais, para só então colocar a pessoa humana como objeto daquela pesquisa. Mas o risco da pesquisa é sempre inerente. Toda pessoa que participa de uma pesquisa clínica, ela tem que ter ciência de que ela está participando de um experimento, de algo que ainda não é certo. Portanto, todo participante de pesquisa corre risco, menor ou maior, a depender da pesquisa que ele vai participar. No Brasil, as regras e leis para testes se comparam ao que outros países fazem? As nossas normas são avançadas? Olha, nós temos uma das melhores legislações de proteção do participante de pesquisa do mundo. As nossas normas estão hoje na Resolução 466 do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução que regula a pesquisa em seres humanos. E a nossa legislação é rígida em relação à proteção ao participante de pesquisa. Algumas clínicas, alguns laboratórios, inclusive, não querem fazer pesquisa no Brasil justamente pela rigidez das nossas normas protetivas à pessoa, ao participante. E quais são os princípios que a ciência bioética deve respeitar em relação aos testes em voluntários? Olha, nós temos basicamente 4 princípios que devem ser observados. O princípio da autonomia, que é aquele princípio que diz que o participante da pesquisa ele é um ser autônomo para participar, sair ou simplesmente mudar de opinião a qualquer momento. Ou seja, a vontade do participante sempre é levada em consideração. Ele pode sair da pesquisa a qualquer momento. O princípio da beneficência e da não maleficência, que a pesquisa não pode trazer um mal maior do que o benefício esperado. Ou seja, toda pesquisa clínica tem que ter por base uma maior benefício ao participante do que o risco esperado. E o princípio da justiça, que é a distribuição equânime dos resultados dessa pesquisa à população e a todos aqueles que participaram e ajudaram àquele resultado esperado. E quais são os direitos do voluntário? Olha, o voluntário, primeiramente, que ele tem o direito de ser ressarcido das despesas que ele, porventura, tenha nessa pesquisa, seja de alimentação, de hospedagem, do tempo disponível e tudo mais. Ele também tem o direito de ser indenizado de todos os danos que, porventura, ele vier a causar. Tanto que as pesquisas clínicas, em muitas delas, se exige a feitura de um seguro para esses participantes. Mas ele não tem o direito de ser remunerado. Então, a remuneração é vedada no nosso ordenamento jurídico. Ele tem direito ao anonimato? Olha, o anonimato do participante vai depender da pesquisa que vai ser realizada. Em algumas situações, é importante o anonimato, até mesmo para que você tenha um resultado mais seguro, mas em outras situações, o anonimato não é necessário. Então, vai depender da pesquisa, do objeto da pesquisa e também do interesse do pesquisador, se quer ou não o anonimato dessas pessoas. O universo jurídico tem alguns termos difíceis de serem compreendidos, mas aqui no quadro ABC do Judiciário você pode conhecer o significado de alguns deles. Amicus curiae, expressão latina oriunda do direito norte-americano. Amicus curiae significa amigo da corte, ou seja, trata-se de um elemento colaborador para a solução da questão. O Instituto designa as pessoas ou instituições especializadas que não são parte em um processo, mas dele participam com o objetivo de auxiliar a decisão do magistrado ou colegiado. O expediente é comum em demandas de grande impacto social. O Justiça em Questão fica por aqui.
Mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então, veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 3198-462-1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se puder, fique em casa.